Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos de volta ao nosso... Passou no teste? Das Tartarugas Ninjas. No último vídeo vimos sobre a história das Tartarugas Ninjas e sobre a versão de 1987, e agora passaremos para a versão de 2003. Então, sem mais delongas, continuemos o teste. Bem, após a série de 87 finalizar, Kevin Eastman resolveu que queria seguir para outros projetos e até se mudou para a Califórnia, demonstrando inclusive estar bem com a forma como as tartarugas se encontravam. Mas diferente dele, Peter Laird não se mostrava satisfeito com a série de 87. Em que enquanto essa demonstrava ser mais de comédia com alguns toques de ação, ele queria algo mais parecido justamente com os quadrinhos que ele e o Kevin fizeram, que eram de ação com humor. E acaba que isso se tornou basicamente a base da série de 2003. Deixando a série anterior pra trás, pegando alguns elementos dela, como as bandanas coloridas e as personalidades das tartarugas, e fazendo uma nova série, dessa vez mais baseada nos quadrinhos em si. Com essa tendo um alto envolvimento do Peter Laird na produção, e sendo produzida por ninguém menos que... 4Kids. Também conhecida como... Espera, o que você quer dizer com as crianças podem pensar? Pois é, mas antes que um alerta na cabeça de vocês dispare, ainda veremos melhor sobre isso mais pra frente. Com a série estreando em 2003, por essa vocês não esperavam, né? Essa possuindo 7 temporadas, 155 episódios e um filme, sendo este... Turtles Forever. Já fiz um vídeo sobre ele aqui. E quanto à abertura... Bom, já temos nosso primeiro sinal aqui de como as coisas estão diferentes. Bem mais escuro, cheio de energia, cheio de ação, referências a Akira, guitarras berrando e muito mais. Pois é, aqui vai deixando bem claro quanto esse desenho é mais voltado pra ação. Trazendo assim um jeitinho mais edgy, mas também toda uma energia e demonstrando que ela continua não se levando tão a sério assim. A letra aqui parece concentrar menos em descrever as tartarugas em si, mais falar delas como um todo... enfatizando determinadas características, principalmente mais o lado ninja. E uma coisa também que eu acho interessante destacar é como a abertura foi mudando com o passar das temporadas. Assim, a abertura da versão de 87 também fez isso, mas algo que essa aqui faz é que determinadas mudanças ocorrem devido à continuidade que a série busca. Algo que falarei mais pra frente. No geral, uma música mais intensa, um visual mais sombrio, demonstra que o foco dela é te deixar mais animado pra ver uma ação violenta. E sem dúvidas, faz um excelente trabalho nisso. Bom, e quanto à história? Assim, enquanto a versão de 87 possuía a primeira temporada, né, os primeiros 5 episódios pra poder nos habituar à série, aqui nós podemos pegar os primeiros 3 episódios. Começamos com uma cena demonstrando claramente o quanto essa série busca se inspirar nos quadrinhos, com as tartarugas de frente para uma gangue, prontos para enfrentá-los. Mas aí voltamos um pouco no tempo, onde vemos elas treinando com o Splinter nos esgotos, inclusive em uma ótima cena em nos dar informações sobre as tartarugas, sem parecer que é uma cena feita justamente para exposição. Em que cada tartaruga tenta de algum jeito pegar a vela que o Splinter está segurando, mas ele vai demonstrando no que erraram, destacando certa característica / defeito de determinada tartaruga, com no final apenas o Léo conseguindo pegar, destacando também como ele é o melhor aluno, e como ele e o Rafael costumam trocar farpas. Depois disso, enquanto o Splinter está explicando as coisas pra eles, os 5 se surpreendem quando a casa é atacada por alguns robôs estranhos, os quais eles precisam enfrentar. Infelizmente, durante a briga esses robôs destroem a estrutura do local, fazendo assim parte deste cair, separando assim as tartarugas do Splinter. Com eles em seguida conseguindo se comunicar e decidindo se encontrar em um ponto específico dos esgotos para buscarem por uma nova casa. Nisso, seguindo o caminho delas, as tartarugas veem o caminho bloqueado pelos escombros, precisando assim subir até a superfície para poderem prosseguir, mesmo isso sendo contra as regras deles. Nessa tentativa, Rafael acaba indo parar em um caminhão forte de uma gangue de rua, sendo esses os dragões roxos, sendo chamadas de dragões da noite na dublagem, mas vou continuar com os dragões roxos, enquanto estes saíam de um roubo.
Assim que as tartarugas soltam o Rafael, eles são cercados pela gangue, voltando pra cena inicial, com as tartarugas derrotando-os facilmente, fazendo esses fugirem, mas com logo em seguida os 4 sendo atacados por um enorme grupo de ninjas. Enquanto isso, Splinter chega ao ponto de encontro, mas após ter que enfrentar alguns outros robôs, o chão abaixo dele cede, levando-o assim para outro ponto dos esgotos. Enquanto isso, as tartarugas estão enfrentando os ninjas, conseguindo se mostrar por volta do mesmo nível destes, mas com cada vez mais ninjas chegando, fazendo os 4 terem que fugir, usando o caminhão forte. E após entregar o dinheiro roubado para uma referência do Kevin e do Peter, eles seguem para o ponto de encontro, onde Splinter está lá esperando por eles, com este levando-os para o ponto onde ele foi parar antes, revelando para estes um novo lar. Agora as tartarugas se prepararão para começar a nova vida deles, enquanto o líder do grupo dos Dragões Roxos terá que dar satisfações àquele que lhes deu o serviço. Passamos então para o segundo episódio, que enquanto as tartarugas estão se ajustando à nova casa deles, estes veem pela TV sobre uma nova invenção de um cientista famoso chamado Baxter Stockman e a sua assistente April O'Neil. Com essa nova invenção sendo, é claro, aqueles robôs, os Mausers. Aqueles sendo chamados simplesmente de ratos, mas como eu acho que pode trazer muita confusão eu chamando eles assim, continuarem com o nome Mausers. Com o Rafael inclusive querendo fazer uma visita a este tal de Baxter, mas com Splinter proibindo. Enquanto isso, April está feliz de estar trabalhando com o famoso Baxter Stockman, mas começa a achar estranho alguns dos Mausers terem sumido em alguns dos testes, e suspeitando ainda mais tanto do Baxter não querendo que eles se aprofundem nisso, quanto a reunião que ela ouve deste com um investidor misterioso. Com ela inclusive esperando o Baxter ir embora, invadindo assim o escritório dele e encontrando uma passagem secreta. Nisso também vemos que Donatello, tentando consertar um dos Mausers para descobrir o objetivo dessas coisas, consegue. Com essa escapando da casa nova deles e com os 4 indo atrás. Nisso, April, chegando em um andar bem subterrâneo, descobre uma fábrica com todo um exército de Mausers, mas infelizmente sendo descoberta pelo Baxter, esse que resolve demiti-la, colocando seus Mausers para caçá-la, levando-a a fugir para os esgotos. Lá entre os metrôs, as tartarugas encontram ainda mais Mausers e enfrentam estes, enquanto a April continua a ser caçada, até que estes robozinhos a encurralam, e seguindo a tradição, as tartarugas salvam ela e April desmaia. Passando agora para o terceiro e último episódio, April acorda no lar das tartarugas acreditando que foi tudo um sonho, se apavorando então ao ver elas de novo, e após ver o Splinter, desmaia de novo. Novamente, seguindo a tradição. Bom, e aí enquanto as tartarugas esperam a April acordar e cooperar, vemos os Mausers invadindo um cofre de um banco e roubando este. Sorte do Baxter que o gerente é burro demais para reconhecer os Mausers que apareceram na reportagem do dia anterior, antes deles devorarem as câmeras. E não era preciso isso, as coisas deixaram pegadas, era só investigar. Mas vamos simplesmente assumir que as pessoas aqui são idiotas. Bem, a April acorda e resolve cooperar, assumindo que tudo isso é um sonho, ou que é a coisa mais esquisita que já aconteceu com ela. E nisso, Splinter vê que a April já entrou muito fundo nisso tudo, e resolve que deve matá-la. Ok, brincadeira. Ele na verdade confia na promessa dessa de que ela não vai contar pra ninguém, afinal quem acreditaria, e resolve explicar melhor sobre a história deles. De que ele era apenas um rato comum de rua, até que um dia, em um cruzamento, um cego foi atravessar, com um caminhão forte em alta velocidade prestes a atropelá-lo, fazendo então o rapaz correr para salvar o homem, derrubando assim um jarro de um garoto que continha 4 tartaruguinhas dentro, com essas indo parar nos esgotos. Enquanto isso, o caminhão desviando dos dois faz um jarro ser arremessado de lá de dentro, caindo também no esgoto, quebrando e soltando produto brilhante nas tartarugas. Splinter então vai até elas, sendo também afetado pelo produto, e resolve levá-las para sua toca. No dia seguinte ele percebe que todos eles dobraram de tamanho, e com o tempo foram ficando cada vez maiores e mais inteligentes, chegando até mesmo a falar. Percebendo que eles eram diferentes demais, Splinter os proíbe de ir até a superfície e começa a ensiná-los ninjutsu para poderem se defender, e através de um livro renascentista que ele encontrou nos esgotos, ele nomeou as tartarugas, sendo elas Leonardo, Donatello, Rafael
e Michelangelo. E quando April pergunta pro Splinter como esse conhece artes marciais, ele diz que isso é algo para outro dia. Bem, logo depois eles veem a notícia sobre o roubo, e April explica toda a situação dela com Baxter no episódio anterior, com assim todos decidindo que é hora de fechar essa fábrica de Mausers de vez. Eles então invadem o local com a April ajudando com a segurança, mas com Baxter descobrindo os 4 e tentando acabar com eles. As tartarugas conseguem cercá-lo juntamente com a April, mas Baxter chama o exército de seus Mausers para acabar com 5, enquanto ele aproveita para fugir. Com assim as tartarugas aguardando o destino deles, enquanto April e Dawn tentam parar essas coisas. April consegue, mas apenas iniciando uma sobrecarga nos Mausers, fazendo então com que eles tenham que fugir. Enquanto isso, Baxter tenta escapar do laboratório, sendo encontrado por ninguém menos que Han. Este que o leva para dar umas explicações para o seu mestre. Agora, após a destruição dos Mausers e o sumiço de Baxter, April terá que pensar em como prosseguir com sua vida, mas ainda feliz com os novos amigos que fez, enquanto Baxter tenta dar satisfações ao seu investidor, pronto para voltar ao trabalho na segunda pela manhã, mas com este investidor decidindo que Baxter deve ser castigado, com ele em seguida sendo levado pelo Han. E aí finaliza com a última imagem registrada por um Mauser sendo mostrada a este homem misterioso, revelando estes que têm atrapalhado seus planos, levando-o a ficar mais de olho nestes. E agora vamos acompanhando as nossas tartarugas em diversas aventuras, com essas ficando cada vez mais complicadas, escalonando para coisas cada vez maiores. Bem, um ponto já interessante de trazer aqui sobre esse assunto é que, diferente da versão de 87, aqui a série ainda é episódica, mas ela busca bastante um compromisso com uma continuidade. Que assim, por mais que diversos episódios possam ter aventuras próprias, esses episódios normalmente servem para 2 motivos, que são seguir a continuação para uma história maior que está sendo contada na temporada ou que será contada em outra, ou seja, o que foi apresentado aqui será trazido com maior importância mais pra frente, e ou construção de personagem. Ou seja, conhecemos melhor os nossos personagens e podemos inclusive acompanhá-los passando por um determinado arco. E com isso tudo nos levando a investir mais tanto na história, para ver onde ela vai dar, quanto nos personagens em si. E como eu mencionei com a abertura, é legal ver como a série, na sua grande maioria, busca esse compromisso com a continuidade, em que quando determinada situação sai do status quo, ela permanece assim. E com essas mudanças, inclusive, afetando a abertura. E uma coisa também a ser elogiada no andamento da história é que quando você está mais à frente na série, você começa a perceber o tanto de elementos que ela possui. Mas aí também dá pra perceber como que essa série foi trazendo essas coisas tão aos pouquinhos e de uma forma tão suave pra poder entender tudo, pra poder pegar tudo que tá sendo passado. Isso é algo que não é fácil de se fazer. Então a série realmente merece os parabéns por toda essa lore em volta dela e como que ela vai trazendo de um jeito tão fácil de digerir. E uma última coisa é que, como essa série se tornou mais focada na ação, há muitas lutas presentes nela. E é interessante como elas, na grande maioria das vezes, conseguem trabalhar de um jeito em que a ação se mantém interessante. Em que vão aparecendo continuamente novos desafios, nos mantendo intrigados de pra onde isso tudo vai seguir. Bom, e quanto aos personagens, primeiro vamos, é claro, para as tartarugas. Primeiro, Leonardo. O mais habilidoso entre os 4, mais voltado para o formato de um guerreiro honrável, mas que também é o que mais sente a responsabilidade de cuidar de sua família, com o tempo isso até podendo atingi-lo com mais intensidade. Depois temos Rafael, o mais casca-grossa do grupo, e não, eu não vou deixar de fazer esse trocadilho, mas com ele ainda sendo mais impaciente, e com às vezes seu problema de raiva podendo levá-lo aí longe demais. Mas com esse jeito mais bruto do Rafa também podendo deixá-lo mais firme diante das ameaças, sendo um cara bem difícil de amedrontar. E até como observação interessante aqui de que esse jeito mais estressado que o Rafa apresenta pode ser justamente por ele se importar demais com os outros à sua volta, demonstrando assim que ele pode ser justamente o mais sensível dos 4, mas que acaba projetando isso mais através da sua raiva. Depois temos Donatello,
Gênio do grupo, sempre gostando de criar coisas novas, tendo meio que um fascínio / curiosidade típicos de um cientista. E que infelizmente eu acho que ele é o que eu menos tenho coisas pra falar nessa versão. O que eu acho uma pena, porque ele é bem legal e bem carismático por aqui. E por último deles temos Michelangelo. Palhaço do grupo que traz ainda bastante do jeito festeiro, mas que aqui ele é muito mais o nerd do grupo. Gostando de dar nome pras coisas, fazer referências a quadrinhos, filmes e cultura pop em geral, trazendo esse jeito por ele demonstrar ser o membro das tartarugas que mais gosta do mundo dos humanos e que gostaria de fazer mais parte deste. Com ele também conseguindo ser bem engraçado, mas que não quer dizer que ele não seja bom de luta, do seu jeito. Agora passamos para o sensei deles, Splinter. Aqui, como vocês viram na história, Splinter não era Hamato Yoshi, mas sim, como nos quadrinhos, um rato de verdade, o qual acabou sendo atingido pelo mesmo mutagênico que as tartarugas, crescendo em estatura e inteligência, assim cuidando das tartarugas e treinando-as. Com aqui nessa versão ele demonstrando ser não apenas um instrutor, mas também uma figura paterna para as tartarugas, aconselhando-as, dando broncas e, no geral, tomando conta delas. Nessa versão também ele mantém aquele jeito de mentor, que demonstra ser bem habilidoso, mas vamos vendo um pouco disso, deixando mais guardado para os momentos certos. Ele também tem alguns momentos divertidos, e no geral, é um ótimo personagem. Ah, e curiosidade, Peter também já admitiu que Mestre Splinter é bem baseado no Mestre Yoda. Bom, e agora passamos para April O'Neil. Diferente da versão anterior, é que ela não é uma repórter e sim uma cientista, e que também se torna dona de uma loja de antiguidades. No geral, aqui April serve bem como contato das tartarugas com o mundo da superfície, mas aqui também trazendo uma bela conexão dela com eles. Com também as habilidades e conhecimentos da April a permitirem ajudar de diferentes formas, além dela também com o tempo ir buscando formas melhores de auxiliar. Passamos agora para Casey Jones. Diferente da versão de 87, é que ele é um personagem de verdade. Com nessa versão ele servindo a princípio ao mesmo objetivo que nos quadrinhos, em que o Rafael sendo cabeça quente entre as tartarugas, Casey seria alguém que conseguiria ir mais longe do que ele, ajudando-o assim a rever o seu jeito. Casey aqui continua bem do jeito justiceiro, mas aqui tendo um motivo para isso. Em que quando ele era pequeno, os dragões roxos acabaram impactando bem a vida dele, criando assim um rancor bem pessoal pro Casey, especialmente com o líder dos dragões roxos, Han. Já falo mais sobre ele. No geral, eu diria que Casey é um cara muito cheio de rancor em si, mas que ainda demonstra ter um bom coração. Bem, esses seriam os nossos personagens principais por aqui, nos quais temos maior foco. E assim, existem outros personagens, na verdade diversos outros, mas só poderei mais citar alguns deles e bem pouco, pois haveria bastante spoiler. Mas então vamos lá. Temos primeiro o Professor Honeycutt, ou Fugitoid, personagem de outros quadrinhos que o Kevin e o Peter fizeram. Aquele sendo um cientista de outra galáxia, em que um acidente a mente dele acabou sendo transferida para dentro de um de seus robôs assistentes. E por enquanto é isso que eu posso dizer. Se acostumem. Também temos Mortal e seus aliados, seres misteriosos, os quais demonstram ser inimigos do Destruidor, mas que apenas mais pra frente vamos aprendendo mais sobre estes. Leatherhead, um crocodilo que também foi mutado pelo mesmo mutagênico que afetou as tartarugas e trabalhou junto com personagens. E novamente é meio que o que eu posso dizer sobre ele. No geral, é que ele realmente é um personagem bom, apenas tem que escolher bem as suas companhias e controlar melhor o seu temperamento. Traximus, um Triceraton que se rebelou contra a liderança corrupta do líder da República dos Triceratons, já falo mais sobre isso, e que foi feito prisioneiro / gladiador por lá, sendo auxiliado e auxiliando as tartarugas quando esses se encontraram, e talvez até levando a futuros encontros. Também não posso deixar de citá-lo, temos Miyamoto Uzagi. Que, como eu explico aqui? Na segunda temporada, somos apresentados a dimensão Battle Nexus. Essa que reúne os maiores guerreiros de diferentes dimensões para estes se enfrentarem, para assim ver qual é o melhor. E Uzagi é um dos participantes, assim como as tartarugas se tornam.
Com aquele mantendo o clássico formato do guerreiro honrável de Japão feudal de outra dimensão, mas aqui focando muito mais no seu lado habilidoso, em que ele é bruto. Com ele aqui formando uma bela amizade com as tartarugas, especialmente o Leonardo, por uma certa rivalidade amigável que os dois arranjam. E por último quero até citar uma homenagem que eles fizeram ao Jack Kirby por aqui, em que o Kevin e o Peter são muito fãs dele, e aqui fizeram esse episódio chamado O Rei. Episódio bem interessante quando se observa que é uma homenagem. Bom, e quanto aos vilões? Seguindo o legado das Tartarugas Ninjas, assim como os personagens, temos diversos vilões aqui. Vários deles sendo bem vilões mais episódicos, que até podem ter mais foco mais pra frente, mas continuam sendo menores. Vilões como Lixeiros, Dragões Roxos, o Nano... e até mesmo o Rato Rei. Mas, novamente, quero focar nos que se destacam mais por aqui. Então, vamos lá. Vamos começar por um problema que conhecemos na segunda temporada, sendo este a Federação e a República dos Triceratons. Duas grandes forças de outra galáxia, com uma constantemente buscando acabar com a outra. E não se deixe enganar, as duas são bem ruins. E com justamente as duas estando atrás da invenção do Dr. Honeycutt, o teleportal. Este o qual eles buscam utilizar para fins bélicos, mas com o doutor não querendo fazer parte disso. Infelizmente, desde que a mente dele foi parar em um robô e robôs não têm direitos, ele agora pode ser muito bem forçado a isso. Levando assim a situações bem complicadas tanto para o Fugitoide, quanto para as tartarugas que aparecem bem no meio disso. Também temos, é claro, Baxter Stockman. Cientista arrogante com delírios de grandeza e pouquíssima compaixão pela vida humana, Baxter acabou trabalhando para ninguém menos que Oroku Saki, o qual, para o azar de Baxter, possui menos compaixão ainda. Baxter aqui tem um ar de arrogância bem divertido de acompanhar, além de realmente um intelecto bem grande. E acaba que nessa versão ele não chega a virar uma mosca mutante, mas acreditem, ele passa por coisas muito piores que isso. No final das contas, um vilão trágico e hilariantemente desprezível, tudo ao mesmo tempo. Agora, introduzido nessa série, temos também Han. Esse que se disfarça como um ser humano, mas obviamente ele é o Mamute. Braço direito do Destruidor e líder dos Dragões Roxos, Han serve bem como os músculos do clã do pé, com ele aqui cuidando de lidar com as pontas soltas, e até mesmo demonstrando saber mais coisas sobre os objetivos de seu mestre do que qualquer outro. Ou pelo menos quase. No geral, Han consegue ser bem uma ameaça por aqui, e com o passar da série, vai possuindo muitas cadeiras nela. E também introduzida nas séries animadas a partir dessa versão, temos finalmente Karai, que na minha opinião faz parte dos vilões mais complexos dessa versão. Karai era uma criança órfã no Japão, a qual foi encontrada por Oroku Saki, o qual a criou e a treinou durante a vida toda dela, sendo basicamente sua figura paterna. Possuindo inclusive a sua lealdade, com ela crescendo bastante no clã do pé, chegando até mesmo a liderar a facção japonesa do clã, mas após alguns acontecimentos da série, ela acaba indo para Nova York. Karai aqui é uma grande guerreira, mas o ponto que realmente destaca ela aqui seria a questão da sua honra. Nessa versão, ela e o Leonardo possuem uma relação bem interessante, inclusive. Assim, um monte de gente insiste em shippar eles aqui, mas sinceramente o que eu mais vejo neles aqui nessa versão é um respeito mútuo e meio que uma espécie de espelho um pro outro. Deixe-me explicar melhor. Karai, assim como Léo, possui um grande senso de honra, com inclusive ela não tendo problema de ter paz com as tartarugas para ajudar as situações a melhorarem. Mas, infelizmente para ela, o Destruidor não compartilha dos mesmos atributos. E nisso, em diversos momentos, Karai é forçada a lidar com esses conflitos nela, entre seguir o seu senso de honra e de honrar/obedecer aquele que a criou. Com Leonardo, inclusive, chegando a confrontá-la a respeito disso. E além disso, também vemos uma certa intriga entre ela e o Han sobre quem realmente é o braço direito do Destruidor. Bom, depois passamos para Bishop, um personagem misterioso que surge a partir da terceira temporada, o qual traz inclusive um novo lado para toda essa briga que acompanhamos por aqui,
sendo tanto uma ameaça para o Destruidor, quanto para as próprias tartarugas. E no geral, eu achei ele um personagem bem interessante, que é um daqueles que demonstra um bom objetivo no que ele busca, mas tanto o que move ele a fazer isso, quanto também o quão longe ele está disposto a ir, é o que faz dele um grande vilão. Mas vamos finalizar esse tópico com, é claro, o Destruidor. Assim, aqui já demonstra ter muitas coisas que deixam bem clara a diferença dele da sua versão anterior. Primeiro é que enquanto o Destruidor anterior é diretamente ligado às tartarugas, chegando inclusive a ser o responsável pela criação delas, aqui o Destruidor a princípio possui seus próprios inimigos e objetivos, com as tartarugas apenas entrando em seu alvo pelo tanto que elas acabavam atrapalhando seus planos. Segundo, aqui nós não estamos lidando com um vilão comédia divertido com uma voz icônica, mas em vez disso estamos lidando com o verdadeiro vilão extremamente ameaçador. Que assim, já começa sendo um ponto interessante que nessa versão, a princípio acompanhamos mais Oroku-saki em seu escritório, trazendo algumas dicas do que ele é capaz e o que ele busca, tornando assim o vilão prometido, para ir apenas a partir da metade da primeira temporada o conhecermos da forma que nos vai sendo prometida, e com ele enfrentando as tartarugas ninjas. Também toda a superioridade que ele apresenta em relação às tartarugas, tanto em quantidade com seu clã quanto em habilidades, é algo que traz todo um novo nível que elas precisam escalar. Que assim, no primeiro episódio as tartarugas se mostram bem no mesmo nível dos ninjas do clã do pé, talvez até em um nível um pouco mais acima, mas ainda lutando frente a frente. Em outro episódio, Oroku-saki demonstra derrotar esses ninjas com muita facilidade. Então isso, dentre outras coisas, já nos vai gerando toda uma preparação para quando eles finalmente se enfrentarem. E também já quero acrescentar aqui a crueldade desse cara. É algo que eu nunca imaginaria a 4Kids permitindo. E uma última coisa para trazer também sobre ele é que esse Destruidor possui um elemento, este que pode acabar dividindo os fãs. Eu sinceramente não gostei quando eu descobri, mas é algo que eu acabei conseguindo me acostumar com o tempo. Eu diria que isso vai de cada um. Bom, mas no geral, pelo menos pra mim, essa é uma versão que não apenas continua, mas realmente eleva o legado do Destruidor. Bem, a série de 2003 acaba possuindo muitas coisas extras, e por isso eu terei que falar delas de uma forma mais resumida. A primeira coisa é que essa versão das tartarugas possui, de certa forma, 3 versões. A série de 2003 em si, que é da primeira até a 5ª temporada, a 6ª temporada, ou Fast Forward, e a 7ª temporada, ou Back to the Sewer. Digo isso que, por mais que sejam temporadas da série de 2003, a 6ª e a 7ª acabam se distanciando tanto das outras que alguns podem acabar considerando como algo próprio. Em que Fast Forward se trata das tartarugas e do Splinter em um dia normal, quando de repente o ambiente à volta deles muda e eles descobrem que foram parar 100 anos no futuro, no ano de 2105, descobrindo que foram parar lá porque um garoto chamado Cody Jones criou uma janela de tempo para ver as tartarugas, mas aí ocorreu um acidente, sendo justamente o que levou elas para lá. Com agora eles precisando reconstruir essa janela de tempo para poderem voltar para o tempo deles, ao mesmo tempo que eles lidam com alguns problemas dessa era. Com eles estando ao lado de Cody, Serling, o robô mordomo dele, e o tio do Cody, Darius Dunn. Já o Back to the Sewer, já aviso leves spoilers do Fast Forward, então caso não queiram saber antes de assistir, pulem pra essa parte do vídeo. Beleza? Então vamos lá. Back to the Sewer tem as tartarugas e o Cody conseguindo consertar essa janela de tempo, e finalmente voltando pro presente. Mas aí então o Viron, vírus de computador vivo que eles achavam ter derrotado no final da temporada anterior, hackeia o Serling e destrói a janela de tempo com as tartarugas ainda nela, mandando-nos então para diferentes tempos, mas assim que eles conseguem ir de volta pro tempo deles, Viral acerta o Splinter com o descompilador que foi usado nela, tornando ele milhões de dados que são espalhados pelo cyberespaço, e com Viral estando presa na internet agora, achando dados do Destruidor, estes que foram colocados pelo próprio Destruidor lá,
com ela se tornando um novo corpo para ele, com agora esse novo destruidor buscando uma forma de escapar, enquanto as tartarugas buscam voltar ao cyberespaço para restaurar os dados de Splinter e trazê-lo de volta. No geral, eu não cheguei a acompanhar essas versões, então não posso falar muito sobre elas, mas o que eu posso dizer é que, pela grande mudança na tonalidade, designs, até com o evento a ver com Fast Forward, esse que eu já vou falar, os fãs da série de 2003 não ficaram muito felizes com essas versões. Mas sei lá, vocês me dizem se vale a pena fazer um vídeo focado nessas temporadas. Mas aí vamos agora para o segundo elemento extra. Que assim, essa série demonstra claramente ser mais séria que a anterior, sendo inclusive o objetivo do Peter Laird, com ela tendo temas mais sérios, muito mais violência, deixando até curioso como a 4Kids deixou tanta coisa passar aqui, já que ela é extremamente conhecida aqui por sua infame localização e censuras toscas. O problema é que Peter e a sua equipe, especialmente na quarta temporada, acabaram indo um pouco além. Com essa quarta temporada tendo inclusive um episódio banido da TV americana e sei lá de mais onde, por este ter cenas muito pesadas. Caso queira saber desse episódio, pesquise, eu não quero ser acusado de nada aqui. Tendo assim episódios que vão mais além, não necessariamente precisando, e por mais que um público juvenil possa se sentir mais adulto com cenas como essa, e a gente hoje em dia possa amar, o público-alvo que a 4Kids e a Playmates, que ainda possui grandes direitos das figuras de ação das tartarugas e assim possui grande voz nas verbas, buscam, e os pais dele, podem não receber isso tão bem. E nisso, enquanto a quarta temporada finalizou com toda uma preparação para uma quinta temporada, essa que seria a temporada final e que já estava em produção, meio que o que parece ter acontecido é que a Playmates e a 4Kids chamaram o Peter e a equipe dele e basicamente disseram: olha, vocês já ouviram falar do mito de Ícaros? Pois é, vocês insistiram em voar perto demais do sol e agora é hora das suas asinhas derreterem. A série de vocês tá ficando muito pesada pras crianças, então vamos ter que dar um jeito de deixar o tom mais leve. E aí vem um elemento que eu mencionei em relação ao Fast Forward, em que a quarta temporada terminou com toda uma preparação para algo bem maior que viria, deixando assim os fãs bem ansiosos, e quando finalmente veio um novo episódio, esse começa como se nada tivesse acontecido, com as tartarugas e o Splinter bem de boa, com em seguida eles indo pro futuro. Pois é, e com apenas em 2008, alguns meses depois que o Fast Forward lançou seus últimos episódios, que a quinta temporada foi anunciada. Então já dá pra ver que houve muita confusão. Ah, e outra coisa que eu também acho interessante de mencionar é que a sétima temporada, ou Back to the Sewer, possivelmente teve bastante influência do filme As Tartarugas Ninjas: O Retorno de 2007. Não tanto na história em si, mas muito mais nos designs dos personagens. Dando pra ver isso muito bem no Casey, na April e até no Splinter. E talvez sendo até mesmo que trouxe pupilas pra essa versão das tartarugas. Ainda é estranho. E só deixando claro, é só uma teoria, não há provas sobre isso. Mas olha esses designs! E uma última coisa que eu quero trazer aqui é que, como eu disse antes, essa série busca ser mais baseada nos quadrinhos. Claro, trazendo algumas adaptações, mas dando pra perceber bem essa ligação. E caso vocês queiram ir comparando, eu tenho aqui na descrição um link com o melhor preço que eu achei pro primeiro volume dos quadrinhos das Tartarugas Ninjas. Esse que eu mesmo comprei e amei ter feito isso. Bela arte, bem interessante e uma ótima forma de vermos como tudo começou para esses 4 répteis. Tudo que eu posso dizer é, compre e aproveite. Bom, e quanto às considerações finais? Assim, a série de 2003 é uma obra mais séria, mas eu também vejo ela como a determinação de um homem para que exista uma série animada que faça jus à sua obra. Também, para quem quer fazer uma história que tenha um grande escopo narrativo, eu considero essa série uma excelente aula para isso. Há muita ação, há muita intensidade, mas também há muito carisma e dá pra ver muito carinho aqui. Os personagens continuam fantásticos, os vilões nem se fala, e há muita coisa pra se acompanhar.
A série é perfeita? Não. Há ainda alguns problemas, especialmente toda aquela confusão que houve depois da 4ª temporada. Mas pelo menos não precisamos nos preocupar de passar por ela hoje em dia, né? No final das contas, eu sugiro assistir pelo menos as 5 primeiras temporadas. E mesmo eu não tendo acompanhado Fast Forward Back to the Sewer, eu já soube algumas coisas a respeito das duas. E digo que mesmo elas tendo tanta diferença em relação ao que veio antes, ainda há bons elementos presentes nelas. E é claro, com depois vindo Turtles Forever, fechando tudo de forma fantástica. Pra quem quiser ver, infelizmente algo que essa versão e a de 87 têm em comum é que as duas são bem difíceis de achar dubladas. Procurando as Tartarugas Mutantes Ninja Online no Google ou as Tartarugas Mutantes Ninja no YouTube, dá pra se achar alguns poucos episódios dublados, mas a maioria do que se acha tá em português de Portugal. E já aviso, não, na Paramount Plus não tem nem essa versão, nem a de 87. Mas, caso não tenha problema de ver em inglês, procurando TMNT 2003 no YouTube, dá pra você achar fácil todas as temporadas. Mas então, no final das contas, o que eu posso dizer é: se você busca uma versão mais séria e mais profunda das nossas tartarugas, seja através da história fechadinha que são as primeiras 5 temporadas, ou de um jeito mais leve com temáticas mais futuristas e tecnológicas e alguns outros pontos interessantes das temporadas seguintes, ou até mesmo a grande homenagem da franquia que é Turtles Forever, a série de 2003 está aí para trazer essa grande jornada. Bom, mas então é isso, espero que tenham gostado. Por favor, não esqueçam de avaliar, comentem, sugiram outras franquias para vermos se passaram no teste, compartilhem com outras pessoas que gostam das Tartarugas Ninjas, se inscrevam aí no canal para novidades, curtam a nossa página do Facebook e o nosso Twitter tá na descrição. E até a próxima. Eu sou o John Juiz das Eras, e aloha!